De gigantes que pesam quase 2 toneladas até raças minúsculas que mal chegam a 1 metro de altura, o mundo do gado esconde inúmeras maravilhas que pouca gente conhece. Algumas possuem músculos impressionantes como os de um atleta, outras exibem chifres que podem ultrapassar 1 metro de comprimento, enquanto certas raças se destacam pela pelagem espessa, digna de um conto de fadas das regiões frias das montanhas. Cada raça bovina não representa apenas um valor econômico de centenas de milhares de dólares, mas também é o resultado de séculos de história, cultura e seleção genética. Se você achou esses superbois realmente impressionantes, não se esqueça de deixar um comentário, um like e se inscrever no canal para não perder as próximas descobertas fascinantes. Número 10. Nelore, o rei da indústria da carne bovina do Brasil. O Nelore não é apenas uma raça bovina, mas a base de toda a indústria da carne bovina brasileira. Originário da Índia e introduzido no Brasil no início do século XX, o Nelore se adaptou perfeitamente ao clima tropical rigoroso. Atualmente representa cerca de 80% do rebanho bovino do país. Os machos pesam em média entre 800 e 1.000 quilos, enquanto as fêmeas variam de 500 a 650 quilos. Sua característica mais marcante é a grande corcova sobre os ombros, onde armazena gordura como reserva de energia durante períodos de seca. A pele escura, sob a pelagem branca ou cinza clara, ajuda a proteger contra os raios UV. O Nelore suporta temperaturas de até 45 graus Celsius e possui resistência natural a carrapatos e parasitas. Graças ao alto rendimento de carne e à forte imunidade, tornou-se uma verdadeira máquina de produção de carne nos trópicos. Um touro reprodutor de elite pode valer até 500 mil dólares e viver cerca de 20 anos. Número 9. Brahman, o guerreiro resistente ao calor dos Estados Unidos. Desenvolvido no Texas no início dos anos 1900 a partir de 4 raças indianas, o Brahman é símbolo de resistência e adaptabilidade. Os machos pesam entre 800 e 1.100 quilos e as fêmeas entre 500 e 650 quilos. Possuem uma corcova que pode atingir 60 centímetros de altura, além de pele solta e com muitas dobras, o que facilita a dissipação de calor em ambientes quentes e úmidos. O Brahman pode apresentar pelagem cinza, vermelha ou preta, com aparência forte e imponente. Além da resistência ao calor, tornou-se base genética para diversas raças compostas nas Américas. Sua carne é mais magra, sendo muito utilizada em cruzamentos para melhorar a qualidade do rebanho em regiões subtropicais. Com alta resistência a doenças e crescimento estável, o Brahman desempenha papel essencial na pecuária global. Um touro reprodutor de destaque pode atingir 300 mil dólares e viver cerca de 20 anos. Número 8. Gir, a rainha do leite tropical com chifres curvados. Originária do estado de Gujarat, na Índia, a Gir se destaca pelos chifres curvados para trás em formato de lira e pelas longas orelhas pendentes. Os machos pesam entre 550 e 800 quilos, e as fêmeas entre 380 e 450 quilos. A testa abaulada e as orelhas, que podem chegar a 30 centímetros, dão à raça uma aparência facilmente reconhecível. No entanto, seu maior valor está na excepcional produção de leite em climas quentes e úmidos. Um ciclo de lactação pode alcançar de 4.000 a 5.000 litros, com alto teor de gordura, ideal para manteiga e leite condensado. A raça foi exportada para o Brasil, contribuindo para a formação da famosa linhagem Gir leiteiro. Resistente e dócil, adapta-se bem a ambientes adversos. Um touro reprodutor de alto padrão pode valer até 200 mil dólares e viver cerca de 18 anos. Número 7. Sahiwal, o orgulho leiteiro do Paquistão. Originária da região de Punjab, a Sahiwal é considerada uma das melhores raças zebuínas leiteiras do mundo. Com pelagem vermelho acastanhada, uniforme e corpo bem proporcionado, apresenta uma beleza simples, porém valiosa. Os machos pesam entre 450 e 600 quilos, e as fêmeas entre 300 e 400 quilos. Em condições tropicais, pode produzir entre 3.000 e 3.500 litros de leite por ciclo, chegando a números ainda maiores em indivíduos excepcionais. O leite contém cerca de 5% de gordura, sendo ideal para manteiga e queijo.
Sua maior vantagem é a alta resistência a doenças tropicais e a resistência genética a carrapatos. De temperamento dócil e fácil manejo, a Sahiwal é amplamente exportada para a Ásia, África e Oceania. Um touro reprodutor de elite pode alcançar $150 mil e viver aproximadamente 18 anos. Número 6. Limousin, o ouro do trigo da França. Originária da região de Limousin, na França, desde o século XIX, essa raça impressiona pela pelagem dourada semelhante ao trigo maduro. Os machos pesam entre 1.000 e 1.200 quilos, e as fêmeas entre 650 e 800 quilos. O corpo robusto e a musculatura bem distribuída permitem um rendimento de carcaça que pode chegar a 70%, um índice altamente valorizado na indústria de carne premium. A carne Limousin é conhecida pela maciez e marmoreio equilibrado, frequentemente classificada como prime. A raça converte alimento em músculo com grande eficiência, necessitando cerca de 20% menos ração do que muitas raças europeias. Devido ao alto desempenho e à qualidade consistente da carne, é exportada e utilizada em cruzamentos no mundo todo. Um touro reprodutor de primeira linha pode valer até $250 mil, sendo motivo de orgulho da pecuária francesa. Número 5. Braford, a combinação perfeita entre resistência e qualidade de carne. Criado na década de 1960 nos Estados Unidos e na Austrália, o Braford é resultado do cruzamento entre Brahman e Hereford, mantendo 5/8 de sangue Brahman para aumentar a resistência ao calor. Os machos pesam entre 850 e 1.100 quilos, enquanto as fêmeas variam de 550 a 700 quilos. Apresentam a pelagem vermelha característica com o rosto branco marcante, formando uma aparência bastante chamativa. O Braford herdou a resistência e a capacidade de adaptação do Brahman, ao mesmo tempo em que preserva o marmoreio e a maciez da carne do Hereford. Cerca de 90% da produção atinge a classificação Choice, sendo muito valorizada em regiões subtropicais. De temperamento dócil e fácil manejo, adapta-se bem a diversos sistemas de criação. Um touro reprodutor de excelência pode valer até $200 mil e viver cerca de 20 anos. Número 4. Piedmontese, a elegância do duplo músculo da Itália. Originária da fértil região do Piemonte, na Itália, a Piedmontese é famosa por uma mutação natural no gene da miostatina, responsável pelo controle do desenvolvimento muscular. Graças a isso, possui cerca de 40% mais massa muscular do que bovinos comuns, mas de forma menos extrema que a Belgian Blue. Os machos pesam entre 850 e 1.200 quilos, e as fêmeas entre 600 e 700 quilos, com corpo firme e musculatura especialmente desenvolvida na parte traseira. Seu maior destaque é a qualidade da carne, extremamente magra, com apenas cerca de 2% de gordura, mas ainda assim, macia e naturalmente saborosa. O rendimento de carcaça pode chegar a 68%, superando muitas raças europeias. Diferente de outras raças de duplo músculo, apresenta menos problemas reprodutivos. Pelo equilíbrio entre desempenho e bem-estar animal, é considerada uma opção premium em muitos restaurantes europeus. Um touro de elite pode atingir €150 mil e viver cerca de 18 anos. Número 3. Highland, o guerreiro de pelos longos das terras altas da Escócia. A Highland é uma das raças bovinas mais antigas ainda existentes, surgida há centenas de anos nas terras altas da Escócia. O primeiro impacto visual é sua pelagem dupla e espessa, que pode atingir 30 a 35 centímetros de comprimento, cobrindo até os olhos e protegendo contra ventos e nevascas intensas. Os machos pesam entre 800 e 1.000 quilos, e as fêmeas entre 500 e 600 quilos, com chifres longos e curvados que podem ultrapassar 1 metro de envergadura. A pelagem varia entre vermelho, preto, amarelo, cinza-areia e branco, sendo o vermelho o mais comum.
A Highland é conhecida por sobreviver em terrenos montanhosos pobres em nutrientes, sem necessidade de grande suplementação alimentar. Sua carne apresenta marmoreio natural e é considerada gourmet, alcançando preços elevados no mercado internacional. Além do valor econômico, é um símbolo cultural marcante da Escócia. Um exemplar de destaque pode valer cerca de $20 mil e viver até 20 anos. Número 2. Cancrege, a força indiana de chifres imponentes. Originária do estado de Gujarat, na Índia, a Cancrege é considerada uma das raças zebuínas mais fortes. Os machos pesam entre 600 e 800 quilos, e as fêmeas entre 400 e 500 quilos. Seu traço mais marcante são os chifres curvados lateralmente como um arco, podendo ultrapassar 1 metro de envergadura, conferindo uma aparência realmente imponente. É famosa pela capacidade de tração pesada durante longas horas, havendo registros de indivíduos puxando mais de 2 toneladas. Além da força, produz cerca de 2.500 litros de leite por ciclo, sendo uma raça de dupla aptidão: carne, leite e trabalho. Possui coloração cinza amarronzada característica, com a parte traseira mais escura, além de boa resistência ao calor e às doenças. Sua longevidade pode chegar a 25 anos, superior à de muitas raças comerciais. Um touro reprodutor de alto nível pode alcançar $120 mil. Número 1. Belted Galloway, o ório vivo das pastagens escocesas. Surgida no século XVII na região de Galloway, na Escócia, a Belted Galloway chama a atenção pela faixa branca que circunda o corpo sobre a pelagem preta intensa, lembrando um enorme biscoito óreo. Os machos pesam entre 800 e 900 quilos, e as fêmeas entre 550 e 650 quilos. A faixa branca mede cerca de 20 a 30 centímetros e é bem definida. Possui gene natural de ausência de chifres e pelagem dupla espessa, permitindo suportar temperaturas inferiores a menos 30 graus Celsius, sem necessidade de abrigo fechado. Mesmo em condições adversas, produz carne magra, macia e bem marmorizada, classificada entre as carnes premium. A capacidade de transformar pastagens pobres em carne de alta qualidade é uma de suas grandes vantagens. Com população global estimada em cerca de 15 mil animais, é considerada relativamente rara. Um exemplar de qualidade pode valer aproximadamente $20 mil e viver cerca de 20 anos. De raças com musculatura extraordinária a exemplares de beleza única e rara, cada uma desta lista revela a impressionante diversidade do mundo da pecuária. Não representam apenas valores econômicos de dezenas ou até centenas de milhares de dólares, mas também o resultado de séculos de seleção, adaptação e desenvolvimento ao lado do ser humano. Por trás de cada número recorde, existe uma história fascinante de cultura, tradição e ciência genética. Obrigado por acompanhar até o fim desta jornada de descoberta. Se você achou o conteúdo interessante, não deixe de seguir para continuar explorando conosco muitas outras curiosidades surpreendentes do mundo natural. Você consegue imaginar vacas com chifres de até 2,5 metros que parecem carregar um sofá inteiro na cabeça? No planeta, restam apenas cerca de 30 desses raros indivíduos. Deus criou 15 raças de gado inacreditáveis, desde gigantes musculosos até vacas minúsculas do tamanho de um cachorro. Algumas valem mais do que uma casa de luxo, enquanto outras estão à beira da extinção. Prepare-se, porque o que está prestes a ser revelado mudará completamente a sua visão sobre o mundo do gado. Se você achou interessante, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos incríveis. Posição 15. Ankole Watusi.
chifres gigantes de até 2,5 metros. Você consegue imaginar uma raça de gado com chifres mais longos que a altura de um adulto? Esse é o Ankole Watusi, originário da África Oriental. A raça de gado famosa por ter os chifres mais longos do reino bovino, podendo atingir 2,5 metros de ponta a ponta, deixando qualquer um que os veja maravilhado. Esses chifres gigantes não apenas os tornam únicos, mas também desempenham uma função biológica especial. Eles agem como radiadores naturais, ajudando a regular a temperatura corporal através de uma rede de vasos sanguíneos internos, garantindo que o Ankole Watusi possa sobreviver nas condições climáticas quentes da África Oriental. Seus corpos medem cerca de 1,60 metro de altura, pesam até 700 quilos, com uma pelagem vermelha brilhante característica da África. Sua majestade e beleza imponente os tornam um símbolo sagrado de riqueza e poder na cultura das tribos Tutsi, que vivem em Uganda, Ruanda e Burundi. A imagem de um rebanho de Ankole Watusi caminhando em sua direção com seus chifres gigantes e imponentes é, sem dúvida, uma cena inesquecível. Além disso, em 2015, um indivíduo chamado Lurch estabeleceu um recorde mundial com uma circunferência de chifre de 95 centímetros, comprovando a força e a majestade desta raça. Se você já ouviu falar ou viu um Ankole Watusi, deixe um comentário para compartilhar sua experiência. Esta raça de gado não é apenas um símbolo da natureza selvagem, mas também uma prova da perfeição e da magia que a criação oferece ao mundo animal. Número 14. Highland, a raça de gado com pelos longos que cobrem os olhos. Prepare-se para encontrar a raça de gado mais peluda do planeta, onde sua aparência selvagem fará você pensar que está vendo uma criatura saída da Idade do Gelo. As vacas Highland, da Escócia, possuem uma pelagem dupla super densa, com até 30 centímetros de comprimento, cobrindo completamente o rosto e os olhos, como se tivessem dreadlocks naturais. É essa pelagem especial que as ajuda a sobreviver a ondas de frio intenso, com temperaturas que podem cair para 40 graus negativos nas terras altas. A pelagem da Highland varia em cores: vermelho, preto, cinza e creme, combinada com chifres longos e curvos, que parecem dois instrumentos musicais antigos. Vistas de longe, elas se assemelham a mamutes em miniatura, mas carregam uma beleza robusta e distintiva da Escócia. As vacas Highland adultas podem pesar até 800 quilos e viver até 20 anos, sobrevivendo em terrenos montanhosos e acidentados, onde muitas outras raças de gado não conseguiriam se adaptar. Você se atreveria a se aproximar de uma criatura peluda, tão dócil quanto majestosa, como esta? Os escoceses criam essa raça desde o século XVI, e sua carne é considerada de alta qualidade, famosa por ter baixo teor de gordura e uma maciez excepcional. Se você conhece alguém que adora animais com aparências exóticas, marque-o agora para que ele possa admirar este ícone peludo do mundo bovino. Número 13. Zebu, a corcunda gigante cheia de gordura. Como você reagiria se, de repente, encontrasse uma vaca com uma corcunda enorme nas costas, que parece um camelo bovino? O zebu, raça bovina original da Índia, é famoso por sua corcunda de até 40 quilos, localizada logo acima dos ombros. Este não é apenas um traço distintivo, mas também um reservatório de gordura e água, que os ajuda a sobreviver a longos períodos de seca, aos quais muitas outras espécies de gado não resistem. Suas orelhas são longas e caídas, combinadas com a corcunda enorme, tornando o zebu inconfundível com qualquer outra raça de gado. O zebu pode atingir 1,80 metro de altura, pesar cerca de 900 quilos e é considerado um símbolo de resistência tropical. Eles são amplamente encontrados na Ásia, África e Brasil, onde as temperaturas frequentemente ultrapassam os 45 graus Celsius, um calor que pode derrubar vacas europeias em pouco tempo.
Além disso, na cultura hindu, o zebu é considerado sagrado, e o abate desta raça é estritamente proibido na Índia. Uma descoberta chocante em 2010 revelou que o DNA do zebu possui genes especiais que lhes conferem imunidade natural a muitas doenças tropicais que são fatais para outras raças de gado. Você já ouviu falar da corcunda superpoderosa desta raça de gado? Compartilhe sua opinião. Número 12. Belgian Blue, o monstro muscular do mundo bovino. A natureza, às vezes, cria coisas além da imaginação, e o Belgian Blue da Bélgica é a prova viva disso. Esta raça de gado possui uma mutação genética de dupla musculatura, que elimina completamente a miostatina, a proteína responsável por limitar o crescimento muscular. Sem esse freio natural, seus corpos desenvolvem uma musculatura extrema, criando uma aparência tão imponente que parece que foram injetados com esteroides. Os músculos das pernas, ombros e traseira são proeminentes e volumosos, esticando-se sob a pele fina, o que surpreende a todos que os veem. Um Belgian Blue adulto pode pesar até 1.200 quilos, com apenas 5% de gordura, menos até do que um atleta olímpico, tornando-os a raça de gado com a carne mais magra do mundo. No entanto, esse tamanho colossal também traz dificuldades. 80% das vacas precisam de cesariana porque os bezerros são grandes demais. Você consegue imaginar uma vaca mais musculosa do que um fisiculturista profissional? O Belgian Blue é criado e desenvolvido pelos belgas desde 1951, e o preço de um indivíduo de alta qualidade pode chegar a $30.000, um valor que deixaria qualquer pecuarista boquiaberto. Se esta raça de gado supermusculosa te surpreendeu, não hesite em compartilhar seus sentimentos. Número 11. Texas Longhorn. Chifres de até 3 metros que fazem as portas se curvarem. Você consegue imaginar uma raça de gado com chifres tão longos que não consegue passar por uma porta normal? Essa é a Texas Longhorn, o lendário símbolo do Velho Oeste americano, e também detentora do recorde de segundos chifres mais longos do mundo, perdendo apenas para a Ancole. Alguns indivíduos foram registrados com um comprimento de até 3 metros, criando uma aparência majestosa e impressionante. O mais especial é que os chifres da Texas Longhorn crescem continuamente ao longo da vida, podendo aumentar cerca de 30 centímetros por ano. Seus corpos atingem cerca de 1,5 metro de altura, pesam até 800 quilos e possuem uma resistência extraordinária. Essa incrível capacidade de resistência permite que sobrevivam por semanas sem água nas áridas e rigorosas regiões desérticas do Texas, onde as raças de gado europeias dificilmente conseguiriam. No século XIX, os cowboys conduziram rebanhos de Longhorns por milhares de quilômetros em jornadas históricas, tornando-os um símbolo inseparável da cultura do Velho Oeste. Em 2019, o famoso indivíduo Poncho Villa estabeleceu um recorde mundial do Guinness, com chifres medindo 3 metros e 23 centímetros, impressionando o mundo inteiro. Dizem que Deus concedeu a Longhorn uma arma natural para se defender por séculos, e, de fato, ninguém pode negar isso. Se você já conhecia esta lendária raça de gado, compartilhe seus sentimentos. Número 10. Chillingham, o rebanho selvagem inglês que vive há 800 anos em total estado natural. Vamos ouvir esta história especial. Em Chillingham, na Inglaterra, está o único rebanho de gado selvagem remanescente na Europa, vivendo completamente sem intervenção humana no Parque Chillingham, desde 1220. Essas vacas brancas primitivas ainda mantêm todos os comportamentos ancestrais, desde a hierarquia de dominância, lutas territoriais, até a migração sazonal natural. Elas têm cerca de 1,30 metro de altura, pesam até 500 quilos e possuem chifres pretos curvos e uma pelagem branca impecável. O rebanho tem apenas cerca de 90 indivíduos, nunca foram domesticados,
cruzados ou geneticamente modificados. Você se atreveria a entrar no parque, onde atacam intrusos como touros selvagens e corajosos? O mais incrível é que, durante a Segunda Guerra Mundial, este rebanho quase foi extinto, restando apenas 13 indivíduos. Os cientistas os veem como uma cápsula do tempo genética, preservando intacto o DNA bovino medieval. Em 2015, pesquisas mostraram que esta é a raça de gado com a menor diversidade genética do planeta, resultado de 800 anos de endogamia. Seu valor científico é inestimável para o estudo da evolução bovina e de raças primitivas. A perfeição da criação os preservou através de guerras, doenças e fome por 8 séculos. Se esta história te impressionou, não se esqueça de deixar seu like. Número 9. Punganur. A menor raça de gado do mundo, do tamanho de um cão pastor alemão. Como você reagiria se soubesse que existe uma vaca de apenas 70 centímetros de altura? Essa é a Punganur da Índia, a menor raça de gado do planeta. Indivíduos adultos pesam apenas cerca de 130 quilos, sendo até mais leves que um São Bernardo grande. Esse tamanho minúsculo foi selecionado ao longo dos séculos no distrito de Chittoor, ajudando-as a sobreviver com o mínimo de comida e água em condições adversas. Apesar de pequenas, as Punganur produzem até 3 litros de leite por dia, com o maior teor de gordura entre as raças de gado, chegando a 8%, um número surpreendente para uma raça super mini. Sua pelagem tem cores cinza, vermelho e branco, acompanhada por pequenos chifres curvados para trás, criando uma aparência adorável e distinta. Infelizmente, essa raça está em risco de extinção, com menos de 1.500 indivíduos registrados em 2020. Por isso, o governo indiano implementou programas de conservação urgentes para salvar essa raça de gado pequena, mas maravilhosa. Você consegue imaginar ter uma vaca do tamanho de um cachorro, que produz leite premium em casa? Essa é realmente uma prova perfeita do equilíbrio entre tamanho e produtividade, dado pela natureza. Compartilhe seus sentimentos se você ficou impressionado com essa raça de vaca mini, mas extremamente especial. Número 8. Dexter. Uma raça de gado de dupla aptidão em um corpo de apenas 1 metro de altura. Prepare-se para conhecer a raça de gado mais versátil no menor corpo, a Dexter da Irlanda. Elas têm apenas cerca de 1 metro de altura, pesam de 300 a 450 quilos, mas produzem leite e carne de alta qualidade com uma produtividade surpreendente, superando o que você imaginaria de uma raça mini. Esse tamanho pequeno oferece uma grande vantagem. Elas precisam de apenas 1/3 da área e da comida em comparação com as raças de gado comuns. A pelagem da Dexter pode ser preta, vermelha ou cinza, parecendo uma versão em miniatura de raças maiores, com chifres curtos e curvados para a frente, que são adoráveis e únicos. Além disso, elas têm uma expectativa de vida de até 25 anos, parindo bezerros anualmente praticamente sem complicações, graças à sua genética robusta e sustentável. Você se atreveria a criar uma vaca do tamanho de um pônei no seu quintal? Poucos sabem que nos anos de 1970, a Dexter quase foi extinta, com a população global reduzida a menos de 300 indivíduos. Graças à paixão de entusiastas na Irlanda e nos Estados Unidos, a raça foi salva através de programas de reprodução seletiva. Em 2012, a Dexter foi oficialmente classificada como uma raça em recuperação, com mais de 10.000 indivíduos em todo o mundo. Atualmente, elas são populares entre criadores urbanos que desejam aproveitar espaços limitados, mas ainda produzir leite e carne de alta qualidade. É incrível como a inteligência da natureza otimizou a produtividade em um corpo tão pequeno. Se você conhece alguém que sonha em ter uma mini vaca, marque-o agora para admirar essa raça adorável, mas extremamente eficiente. Número 7. White Park. Uma antiga raça de gado branco com chifres pretos e orelhas escuras.
Você consegue imaginar uma raça de gado que existe quase inalterada desde a Idade do Ferro na antiga Inglaterra? A White Park é uma raça bovina semi-selvagem antiga, originária da Inglaterra, Escócia e Irlanda, com uma pelagem branca pura, longos chifres pretos e orelhas escuras, exibindo uma aparência majestosa e mística, como as lendas celtas. Elas têm cerca de 1,40 m de altura e pesam até 800 quilos, sendo testemunhos vivos de milhares de anos de história. As White Park vivem em parques históricos da Inglaterra em um estado semi-selvagem, mantendo os comportamentos naturais de seus ancestrais de 2000 anos atrás. Sua genética única as torna extremamente resistentes a doenças, especialmente aquelas que devastaram rebanhos comerciais modernos. O mais surpreendente é que, em todo o mundo, restam apenas cerca de 1.200 indivíduos registrados, tornando a White Park uma raça criticamente rara. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico chegou a exportar pares de gado reprodutor para os Estados Unidos e Canadá, temendo que as bombas alemãs aniquilassem a raça. Graças a essa decisão, essa rara raça foi preservada, enquanto muitos outros rebanhos na Inglaterra foram sacrificados durante a guerra. Em 2017, análises de DNA mostraram que a White Park é completamente diferente de todas as raças modernas, representando um ramo evolutivo separado desde os tempos romanos. Além disso, os druidas celtas as consideravam animais sagrados, usando-as em rituais religiosos. É maravilhoso como Deus preservou essa antiga raça de gado por milênios, em meio a guerras, mudanças sociais e doenças. Se a história da White Park te surpreendeu, compartilhe para que todos possam admirar essa linhagem bovina primitiva que ainda vive no mundo moderno. Número 6. Wagyu, carne marmorizada que derrete a temperatura corporal. Agora, vamos a uma das raças de gado mais famosas e luxuosas do mundo, a Wagyu do Japão. Esta é a raça que produz a carne mais cara do planeta, com densos ácidos graxos intramusculares, criando veios marmorizados intrincados que parecem mármore rosa. Em particular, essa gordura derrete a 25 graus Celsius, abaixo da temperatura do corpo humano, proporcionando uma textura macia e que derrete na boca como manteiga. Os indivíduos Wagyu adultos atingem 1,40 m de altura, pesam até 800 quilos e recebem cuidados extremamente meticulosos, incluindo massagens diárias, cerveja e audição de música clássica para reduzir o estresse. É exatamente esse cuidado meticuloso que faz com que cada pedaço de carne Wagyu atinja um valor altíssimo, variando de $300 americanos o quilo, com cortes premium, podendo chegar a $500 americanos o quilo. O mais surpreendente é que existem apenas cerca de 3.000 indivíduos Wagyu fora do Japão em todo o mundo, devido às restrições de exportação de décadas atrás. O Japão proibiu a exportação de sêmen, embriões e gado Wagyu desde 1997 para proteger seu monopólio. Em 2019, um touro Wagyu foi leiloado por $400 mil americanos, comprovando o valor econômico e a raridade dessa raça. Cada fibra muscular da Wagyu é uma prova da perfeição dada pela natureza, transformando comida comum em ouro comestível. A combinação de genética, cuidado meticuloso e um ambiente ideal criou uma raça de gado única, tornando a Wagyu um símbolo de luxo e maravilha do mundo bovino japonês. Número 5. Nguni. Cada indivíduo é uma obra de arte única. Você consegue imaginar uma raça de gado onde não há dois indivíduos iguais em todo o mundo? Essa é a Nguni da África do Sul. Cada indivíduo possui um padrão de cores único, com uma combinação aleatória de preto, branco, vermelho, marrom, cinza e amarelo, espalhados em manchas, listras ou padrões completamente distintos. O povo Zulu acredita que cada padrão carrega um poder espiritual diferente, tornando cada Nguni uma obra de arte viva. Elas têm cerca de 1,30 m de altura, pesam até 600 quilos
e possuem chifres curvados com uma variedade de formas únicas. Em particular, a Nguni tem uma excelente resistência a doenças tropicais, incluindo a doença do sono, transmitida por mosquitos, também conhecida como trypanossomiase, o que as torna um tesouro na pecuária tropical. Curiosamente, Nelson Mandela criava Nguni em sua fazenda, considerando-as um símbolo perfeito da diversidade da África do Sul. Em 2015, cientistas descobriram que a diversidade de cores delas vem de cruzamentos ancestrais entre várias raças extintas há 1000 anos. Criadores modernos frequentemente valorizam os indivíduos com padrões particularmente marcantes. E o mais surpreendente é que elas podem sobreviver semanas quase sem água no rigoroso deserto do Kalahari. É maravilhoso como a natureza concedeu a Nguni uma paleta de cores ilimitada, que é tanto uma prova da diversidade natural quanto uma fonte de inspiração infinita. Comente qual cor ou padrão você mais gosta nesta raça de gado tão única. Número 4. O Yak, o boi do Himalaia que vive a 6.000 metros de altitude. Você teria coragem de criar gado onde a concentração de oxigênio é metade da do nível do mar? Esse é o desafio que o Yak, do Tibete, Nepal e Mongólia, enfrenta há milhares de anos. Eles vivem tranquilamente em altitudes que variam de 3.000 a 6.000 metros, em condições onde um boi comum morreria em poucas horas. A pelagem do Yak é incrivelmente densa e longa, podendo atingir 60 centímetros na barriga, funcionando como um casaco de pele natural que os mantém aquecidos. Esses gigantes das montanhas podem medir até 2 metros na cernelha, pesar até 1.000 quilos e possuem pulmões 30% maiores que os de um boi comum, permitindo-lhes respirar no ar rarefeito. Seus chifres grossos e curvos podem alcançar até 1 metro de comprimento, usados tanto para a autodefesa quanto para demonstrar sua força. Além da sua resistência a condições extremas, o leite do Yak contém o dobro de gordura e proteína do leite de vaca comum, sendo um ingrediente essencial para a manteiga tibetana, um alimento básico para os moradores da região do Everest. Em 2017, um grupo de Yaks transportou uma equipe de expedição até o acampamento base do Everest, a 5.300 metros, onde helicópteros dificilmente conseguem decolar. Os tibetanos consideram o Yak um presente divino, indispensável para a sobrevivência no teto do mundo. Eles também fornecem esterco seco, a única fonte de combustível nessas regiões de alta altitude. É incrível pensar que uma espécie de boi conseguiu evoluir para viver em um ambiente onde nenhuma planta consegue crescer. Se você ficou impressionado com a capacidade extraordinária do Yak, compartilhe seus pensamentos sobre esse boi incrível. Número 3. O crioulo, descendente direto do gado de Cristóvão Colombo que sobreviveu por 500 anos. Prepare-se para uma história realmente lendária. O gado crioulo na América Latina é descendente direto dos bois que Cristóvão Colombo trouxe em sua segunda viagem em 1493. Esses bois sobreviveram por mais de 500 anos com quase nenhuma intervenção humana, vagando pelas pampas, selvas e desertos áridos das Américas, desenvolvendo resistência a doenças, parasitas e adaptando-se a climas extremos de uma forma que as raças modernas dificilmente conseguem. A pelagem do crioulo varia em diversas cores, acompanhada por chifres longos e curvos de diferentes formatos. Eles pesam entre 400 e 600 quilos, carregando intacta a genética de seus ancestrais espanhóis. O mais chocante é que, nos anos 1980, o crioulo quase foi extinto quando os criadores os substituíram por raças europeias mais produtivas. Os cientistas perceberam tarde demais que o crioulo possuía genes especiais que o ajudavam a se adaptar aos trópicos, genes que haviam sido perdidos nas raças europeias séculos antes. Graças a programas de conservação na Argentina,
Colômbia e Venezuela em 2010, os últimos rebanhos puros foram salvos. Os vaqueiros históricos do Pantanal e dos Llanos costumavam montar crioulos devido à sua extraordinária resistência a doenças, o que os ajudava a atravessar regiões onde cavalos e bois importados facilmente morriam. Eles também podem andar 100 quilômetros sem água no deserto do Atacama, onde as temperaturas frequentemente ultrapassam 45 graus Celsius. É incrível como a natureza preservou essa valiosa linhagem genética por 5 séculos, superando guerras, abandono e desastres naturais. O crioulo é um testemunho vivo da força e resiliência da natureza. Número 2. A Mini Cher Jersey, uma raça de gado leiteiro pequena, mas com uma produtividade surpreendente. Você consegue imaginar uma vaca de apenas 1 metro de altura, mas que ainda assim produz até 10 litros de leite por dia? Essa é a Mini Cher Jersey, dos Estados Unidos, resultado de décadas de seleção genética para maximizar a produção de leite no menor corpo possível. Essas vaquinhas pesam apenas de 150 a 250 quilos, mas seu leite contém um teor de gordura de até 6%, ideal para fazer manteiga e queijos finos. A pelagem da Mini Cher Jersey possui cores naturais, combinadas com olhos grandes e redondos e uma expressão fofa, fazendo-as parecerem versões em miniatura de vacas normais. Elas são perfeitamente adequadas para viver em jardins ou áreas suburbanas, precisando de apenas 1/10 do espaço de uma vaca de tamanho padrão, o que torna a criação simples e conveniente. O mais incrível é que a Mini Cher Jersey come apenas cerca de 3 quilos de alimento por dia, comparado aos 20 quilos de uma vaca Jersey grande, mas ainda mantém uma alta produção de leite. Essa raça de vaca é extremamente dócil, permitindo que crianças de 5 anos possam cuidar delas sem perigo. Em 2020, os criadores relataram uma lista de espera de 2 anos para conseguir adquirir exemplares de alta qualidade. A Mini Cher Jersey é a prova perfeita da combinação ideal entre tamanho reduzido e produtividade superior, ajudando famílias urbanas a serem autossuficientes em leite sem precisar de hectares de pasto. Se você quer criar uma mini vaca para produzir leite em casa, essa é a escolha ideal. Comente se você gostaria de ter uma Mini Cher Jersey. Número 1. O Mishima, uma antiga raça japonesa de gado com apenas 30 indivíduos restantes. Imagine uma raça de gado mais rara que o panda gigante, com apenas 30 indivíduos restantes em todo o mundo. Esse é o Mishima, considerado a raça de gado mais ameaçada do planeta, sobrevivendo apenas na pequena ilha de Mishima, no Japão. Essa linhagem existe há mais de 1000 anos, desenvolvendo-se em total isolamento em uma ilha vulcânica de apenas 1 quilômetro quadrado. O Mishima possui uma altura modesta de apenas 1,20 m e pesa cerca de 400 quilos, o que os ajuda a sobreviver em terrenos rochosos e montanhosos, onde raças de gado comuns não conseguiriam. Sua pelagem preta ou marrom escura, junto com chifres curtos e curvos, os faz parecerem bois primitivos da pré-história. O mais chocante é que cada indivíduo é registrado, nomeado e monitorado individualmente por cientistas japoneses, que se esforçam incansavelmente para salvar essa raça da extinção. O governo japonês reconheceu o Mishima como um tesouro natural nacional desde 2005, investindo milhões de dólares em programas de reprodução, bancos de sêmen congelado e experimentos de clonagem. Cada vez que um bezerro Mishima nasce, é considerado uma vitória contra a extinção. Em 2020, uma coalizão internacional ofereceu a compra de embriões por $100 mil cada para reprodução em outros países, mas o Japão recusou, preocupado com a perda de controle genético. Voluntários viajam para a ilha de Mishima todos os dias para alimentar, verificar e cuidar de cada indivíduo,
enquanto os moradores locais acreditam que eles são espíritos protetores da ilha e que, se desaparecerem, trarão má sorte incalculável. O Mishima não é apenas um valioso símbolo da natureza, mas também um testemunho vivo da extraordinária vitalidade de uma espécie diante de todos os desafios. As raças de gado raras do mundo não nos surpreendem apenas pela sua diversidade e maravilha da natureza, mas também nos lembram da importância da conservação e do cuidado com as espécies raras. Dos gigantes musculosos aos bois minúsculos, cada indivíduo é uma prova viva da perfeição da criação. Se você adorou essas histórias fascinantes de animais, curta, comente e inscreva-se no canal para nos acompanhar em nossas próximas jornadas de descoberta. Vamos embarcar em uma jornada para descobrir os maiores bovinos selvagens do mundo, criaturas que possuem força extraordinária e uma incrível capacidade de sobrevivência. Das florestas tropicais da Ásia às vastas savanas, passando por montanhas e planícies de condições extremas, cada espécie desta lista é um verdadeiro gigante da natureza. Você conhecerá, do número 10 ao número 1, animais raros, poderosos e impressionantes. Se você gosta de conteúdo sobre vida selvagem, deixe um like no vídeo, escreva um comentário e inscreva-se no canal para nos motivar a trazer conteúdos ainda mais interessantes. Agora, vamos começar. Número 10. Banteng, o guardião silencioso das florestas asiáticas. O banteng pode não ser o mais famoso entre os grandes bovinos selvagens, mas sua força e capacidade de adaptação impressionam qualquer pessoa. Encontrado principalmente na Indonésia, Tailândia, Camboja e Mianmar, o banteng já teve uma distribuição muito maior antes de seu habitat ser reduzido pelo desmatamento e pela expansão agrícola. Eles vivem em florestas tropicais densas, savanas abertas e áreas próximas a fontes de água, onde a vegetação abundante garante alimento constante. Os machos podem atingir até 1,70 m de altura no ombro, cerca de 3 metros de comprimento e pesar mais de 800 quilos. A pelagem escura, quase preta, contrasta com manchas brancas nas pernas que parecem meias. As fêmeas têm coloração marrom avermelhada mais clara. Seus chifres curvados para cima funcionam como uma arma eficiente de defesa. Os bantengs vivem em pequenos grupos formados por fêmeas e filhotes, enquanto os machos adultos geralmente são solitários. Eles são mais ativos ao amanhecer e ao entardecer para evitar o calor tropical. Apesar da aparência tranquila, podem se tornar extremamente agressivos quando encurralados. Graças a um sistema digestivo eficiente e grande resistência, conseguem sobreviver em condições difíceis, mesmo sob forte pressão humana. Número 9. Búfalo da floresta africana. O gigante vermelho das sombras. Escondido nas florestas densas da África Central e Ocidental, o búfalo da floresta africana é um dos bovinos selvagens mais misteriosos e imprevisíveis. Embora menor que seus parentes das savanas, ele possui grande força e um temperamento extremamente agressivo. Vive em países como Congo, Camarões, Gabão e República Centro-Africana, onde o ambiente úmido e a baixa visibilidade moldaram tanto sua aparência quanto seu comportamento. Com cerca de 1,20 m de altura no ombro e peso entre 250 e 600 quilos, apresenta um corpo robusto. Sua característica mais marcante é a pelagem marrom avermelhada ou marrom escura, diferente da coloração preta dos búfalos da savana. Os chifres são curtos, porém grossos, e se unem na base formando um escudo ósseo que protege a cabeça durante combates. Diferente de muitos bovinos, o búfalo da floresta nem sempre foge quando surpreendido. Em ambientes fechados, ele tende a avaliar a ameaça e pode atacar sem aviso. Vivendo em pequenos grupos, desempenha um papel importante no ecossistema ao abrir trilhas na floresta e dispersar sementes.
Sua força e imprevisibilidade fazem dele um dos animais mais respeitados da África. Número 8. Tamaral, o gigante solitário das Filipinas. Encontrado apenas na ilha de Mindoro, nas Filipinas, o tamaral é um dos bovinos selvagens mais raros do mundo. Embora seja chamado de búfalo anão, ele possui um corpo compacto, musculoso e uma impressionante capacidade de sobreviver em ambientes difíceis. Seu longo isolamento geográfico fez com que evoluísse como uma espécie única, com adaptações bem particulares. O tamaral mede cerca de 1 a 1,2 metro de altura no ombro, mais de 2 metros de comprimento e pesa entre 180 e 300 quilos. O corpo é robusto, com pescoço grosso, peito largo e pernas curtas, porém fortes. Seus chifres em formato de V, grossos e inclinados para trás, dão ao animal uma aparência marcante e poderosa. Ao contrário de muitos bovinos que vivem em grandes rebanhos, o tamaral é principalmente solitário. Machos adultos vivem sozinhos, enquanto as fêmeas, às vezes, permanecem com seus filhotes. São extremamente cautelosos, territoriais e podem reagir de forma agressiva quando ameaçados. Atualmente, restam apenas algumas centenas de indivíduos, concentrados principalmente na reserva Mount Iglit Baco. A caça ilegal e a perda de habitat são as maiores ameaças. Para as comunidades locais, o tamaral não é apenas um símbolo da natureza, mas também um importante elemento cultural. Número 7. Búfalo selvagem asiático, o titã das áreas alagadas. O búfalo selvagem asiático é o ancestral do búfalo doméstico, porém maior, mais forte e muito mais imprevisível. Antigamente distribuído por grande parte da Ásia, hoje é encontrado principalmente na Índia, Nepal, Butão e em algumas regiões do Sudeste Asiático. Seu habitat preferido inclui planícies alagadas, pântanos e áreas próximas a rios, onde a água é essencial para resfriar o corpo e obter alimento. Com até 1,9 metro de altura no ombro e peso que pode ultrapassar 1.200 quilos, é um dos maiores bovinos selvagens ainda existentes. Seus chifres largos e curvados podem alcançar até 2 metros de comprimento, formando uma poderosa arma de defesa. Vivendo em rebanhos, eles aumentam suas chances de proteção contra predadores como tigres. Passam muitas horas imersos em água ou lama para se refrescar, evitar insetos e proteger a pele. Quando ameaçados, podem atacar com força impressionante, capaz de derrubar qualquer oponente. Além de sua força, a espécie desempenha um papel importante na manutenção dos ecossistemas de áreas úmidas, controlando a vegetação e criando caminhos naturais que beneficiam outros animais. Número 6. Iaque selvagem, o gigante das grandes altitudes. Vivendo a mais de 4.000 metros de altitude no Planalto tibetano e nas montanhas da Ásia Central, o iaque selvagem é um símbolo de resistência em alguns dos ambientes mais extremos do planeta. Nessas regiões, as temperaturas são extremamente baixas, os ventos são fortes, o oxigênio é escasso e a vegetação é limitada. Ainda assim, o iaque não apenas sobrevive, como prospera. Os machos podem atingir até 2 metros de altura no ombro, cerca de 3,5 metros de comprimento e pesar mais de 1.200 quilos. O corpo é maciço, com peito largo e ombros elevados, mas sua característica mais impressionante é a pelagem extremamente densa. Essa camada dupla de pelos permite suportar temperaturas abaixo de menos 30 graus Celsius, além de proteger contra ventos gelados e neve. Os iaques selvagens vivem em pequenos grupos formados por fêmeas e filhotes, enquanto os machos adultos geralmente são solitários. Alimentam-se de gramíneas de montanha, musgos e outras plantas de altitude, podendo até cavar a neve para encontrar alimento durante os invernos rigorosos. Seu principal predador natural é o lobo tibetano, mas, olha só,
um adulto saudável é praticamente invulnerável. Apesar de viverem em regiões remotas, ainda enfrentam ameaças como a caça e o cruzamento com iaques domésticos. Hoje, o iaque selvagem é considerado um símbolo da natureza indomável e da incrível resistência da vida nas grandes altitudes. Número 5. Boi almiscarado, o guerreiro da Era do Gelo. O boi almiscarado é uma das poucas espécies sobreviventes da Era do Gelo, carregando uma aparência ancestral e uma resistência extraordinária. Encontrado nas tundras árticas do Canadá, Groenlândia e Alasca, esse animal está perfeitamente adaptado ao ambiente congelado, onde as temperaturas de inverno podem cair abaixo de 40 graus negativos. Com cerca de 1,5 metro de altura no ombro e peso de até 400 quilos, o boi almiscarado possui um corpo baixo, porém extremamente robusto. Sua característica mais marcante é a pelagem longa, espessa e em 2 camadas, que conserva o calor de forma eficiente contra ventos cortantes e tempestades de neve. Tanto machos quanto fêmeas possuem chifres curvos que se unem na base, formando uma proteção natural para a cabeça durante combates. Sua estratégia de sobrevivência mais famosa é a formação defensiva. Quando ameaçados por lobos ou ursos, os indivíduos se posicionam em círculo, com os filhotes no centro e os adultos voltados para fora com os chifres prontos. Essa tática simples, mas eficaz, permitiu que a espécie sobrevivesse a milhares de anos de mudanças climáticas. Hoje, o boi almiscarado é um símbolo vivo de força e resistência nos ambientes mais extremos da Terra. Número 4. Bisão europeu, o gigante que voltou à vida. O bisão europeu, também conhecido como Wisent, já foi o maior mamífero terrestre da Europa. No passado, ele vagava por vastas florestas que se estendiam da Europa Ocidental até a Rússia. No entanto, a caça excessiva e a perda de habitat levaram a espécie à extinção na natureza no início do século XX. Felizmente, alguns indivíduos mantidos em zoológicos serviram como base para programas de reprodução. Graças a esforços internacionais de conservação, o bisão europeu foi reintroduzido na natureza e hoje habita florestas na Polônia, Belarus, Romênia e em outros países. Machos adultos podem atingir até 1,90 m de altura no ombro e pesar quase 1.000 quilos. Com a parte frontal do corpo maciça, ombros altos, cabeça grande e uma pelagem espessa no inverno, parecem verdadeiros tanques vivos das florestas. Além de sua imponência, o bisão europeu desempenha um papel essencial no ecossistema, abrindo trilhas na mata, dispersando sementes e ajudando a manter a diversidade vegetal. O retorno dessa espécie é considerado uma das histórias de sucesso mais impressionantes da conservação da vida selvagem. Número 3. Bisão americano, o símbolo das pradarias. O bisão americano já existiu em números que chegavam a dezenas de milhões de indivíduos, formando enormes rebanhos que cobriam as pradarias da América do Norte. É o maior mamífero terrestre do continente e desempenha um papel fundamental tanto no ecossistema quanto na cultura de muitos povos indígenas. Os machos adultos podem atingir cerca de 2 metros de altura no ombro e pesar mais de 1.000 quilos. Com ombros altos, cabeça grande, uma espessa pelagem na parte frontal do corpo e uma corcova muscular, possuem uma força impressionante. Apesar do corpo pesado, os bisões podem correr a velocidades superiores a 50 km por hora e são excelentes nadadores. No século XIX, a caça em larga escala e a expansão territorial humana reduziram drasticamente a população, levando a espécie quase à extinção. Graças a programas de conservação e áreas protegidas como o Parque Nacional de Yellowstone, a espécie conseguiu se recuperar parcialmente. Hoje, o bisão americano não é apenas um símbolo nacional dos Estados Unidos, mas também uma prova da capacidade de recuperação da natureza quando recebe proteção adequada.
Número 2. Gaur, o gigante das florestas tropicais. O gaur é considerado o maior bovino selvagem vivo da Terra. Habitante das florestas tropicais e subtropicais da Índia, Nepal, Butão e do Sudeste Asiático, ele combina um tamanho colossal com uma força impressionante. Os machos adultos podem ultrapassar 2,20 metros de altura no ombro e pesar até 1.500 quilos. Seu corpo maciço, com ombros elevados que parecem uma parede de músculos, e os chifres grossos e curvados fazem dele um dos animais mais imponentes das florestas. A pelagem escura contrasta com manchas brancas nas pernas, criando uma aparência marcante. Os gaurs vivem em rebanhos, compostos principalmente por fêmeas e filhotes. Eles se alimentam de gramíneas, folhas e brotos, deslocando-se entre áreas de floresta e clareiras. Quando ameaçados, especialmente ao defender os filhotes, podem se tornar extremamente agressivos. O tigre é o único predador natural capaz de atacar um gaur, mas, mesmo para o maior predador da Ásia, enfrentar um adulto saudável é uma tarefa extremamente arriscada. Número 1. Auroch, a lenda perdida. O auroch foi o ancestral selvagem de todos os bovinos domésticos modernos, e também o maior bovino selvagem da história recente. Antigamente distribuído por toda a Europa, Ásia e norte da África, ele desempenhava um papel importante nos ecossistemas e aparecia em pinturas rupestres, demonstrando o respeito dos humanos pré-históricos por esse animal. Os machos podiam atingir até 1,80 metro de altura no ombro, medir mais de 3 metros de comprimento e possuíam grandes chifres curvados para a frente. Com seu tamanho impressionante e temperamento selvagem, o auroch foi uma das presas grandes e mais perigosas enfrentadas pelos humanos antigos. No entanto, a caça excessiva, a perda de habitat, a expansão agrícola e a competição com o gado doméstico levaram a espécie à extinção. O último indivíduo registrado morreu em 1627, na Polônia. Embora tenha desaparecido, o auroch deixou um legado duradouro. Todos os bovinos domésticos atuais descendem dele. Alguns projetos modernos tentam recriar características semelhantes por meio de reprodução seletiva, mas o auroch original permanecerá para sempre como parte da história. Seu tamanho, ampla distribuição e profunda influência na civilização garantem sua posição no primeiro lugar. Ao longo desta lista, do número 10 ao número 1, exploramos bovinos selvagens impressionantes, verdadeiros símbolos de força, adaptação e importância ecológica. Seja nas florestas densas, nas pradarias abertas ou nas montanhas extremas, cada espécie desempenha um papel essencial no equilíbrio da natureza. No entanto, muitas delas ainda enfrentam ameaças causadas pela perda de habitat e pelas atividades humanas. Proteger esses animais não significa apenas salvar uma espécie, mas também preservar a biodiversidade e garantir um futuro mais sustentável para as próximas gerações.